Olá, na aula de hoje nós vamos aprender a apresentar dados quantitativos por meio de tabelas. Então, a gente continua na parte da estatística descritiva. Lembrando que quando a gente fala de dados quantitativos, a gente está falando de variáveis que são mensuradas no indivíduo através de números. Elas podem ser variáveis quantitativas discretas ou contínuas, tá? Hoje, a prof está usando como variável quantitativa a idade. Então, o fenômeno que a gente vai apresentar em meio de tabela hoje são a idade de 20 indivíduos. Então, nós vamos manter o mesmo raciocínio do vídeo da aula de dados qualitativos. O primeiro indivíduo tem 27 anos, o segundo indivíduo tem 24 anos, o terceiro indivíduo tem 22 anos, o quarto indivíduo tem 25 anos e assim por diante. Se vocês analisarem, esses dados aqui são os mesmos dados que estão aqui. O que mudou daqui para lá? A prof colocou aqui as idades em rol. O que é colocar em rol? É colocar em ordem crescente. Então, a prof copiou a idade dos indivíduos para cá e colocou elas em ordem crescente. Então, vocês podem ver que a minha primeira idade é 22 e a minha maior idade é 32. Elas estão em ordem crescente, né? Prof, mas os números ficaram todos embaralhados aqui. Pelo óbvio. O meu primeiro indivíduo não tinha 27 anos. Olha ele aqui, meu primeiro indivíduo tem 27 anos. Meu décimo indivíduo não tem 24 anos aqui? Eu venho no meu décimo indivíduo, tem 24 anos. Como eu coloquei as idades em ordem, o posicionamento dos indivíduos acaba ficando completamente bagunçado. Mas o que me interessa? É a ordem dos indivíduos? Não, é a ordem da idade. Eu preciso da ordem da idade para facilitar o meu processo de tabulação desses resultados na apresentação das tabelas. Para a gente apresentar essas idades, eu preciso fazer uso de uma fórmula chamada fórmula de Sturges. Para variáveis qualitativas, como a gente viu no vídeo anterior, era fácil. Eu precisava contar o número de vezes que aparecia aquele fenômeno. Número de vezes que apareceu atrofia, sobrepeso e obesidade. Agora fica um pouco mais difícil porque eu tenho 20 idades diferentes. Algumas são iguais, mas não dá para contar quantas vezes apareceu o número 22, quantas vezes apareceu o 23, quantas vezes apareceu 24? É mais interessante eu colocar esses números em intervalo. Prof, dá um exemplo pra gente. Quando a gente olha a pirâmide etária, quando a gente olha trabalhos, pesquisas do IBGE, a gente sempre encontra assim, número de pessoas de 35 a 45 anos, de 45 a 55 anos. Esse 35 a 45 são números em intervalo de classe. E é o que a gente vai aprender hoje. Antes da gente aprender como é que eu faço esse intervalo de classe, é importante eu aprender isso aqui que está nessa figurinha. O símbolo que a gente usa para representar. Vocês estão vendo esse primeiro símbolozinho aqui, ó? Eu tenho um tracejadinho, né, indicando que é de 5 a 10, mas o meu tracejadinho no lado esquerdo, ele tá fechado. Quando eu fecho meu limite, eu digo que aquele número tá entrando no meu intervalo. Quando eu deixo ele em aberto, eu digo que ele não está entrando no intervalo. Então, nessa representação aqui, ó, eu estou dizendo que eu vou contabilizar todos os números 5, 6, 7, 8 e 9. O número 10 não vai ser contabilizado porque o meu intervalo está aberto. No exemplo de baixo, está aberto tanto para o 5 quanto para o 10. Então, eu estou dizendo que nem o 5 e nem o 10 vai entrar no meu intervalo. Então, se eu for contar os números, eu vou contar, por exemplo, os números 6, 7, 8 e 9. Aqui, eu estou fechando o intervalo tanto para o número 10 quanto para o número 5. Então, os dois vão entrar na minha contagem. Eu vou contar todos os, né, dentro do meu conjunto, eu vou contar todo mundo que for 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando a gente for construir os nossos intervalos, vocês vão entender melhor o que a prof está falando. Mas aqui na tabela, vocês podem ver que eu já deixei como referência que o número da esquerda entra no intervalo e o número da direita não entra. O número da direita não vai entrar porque ele vai vir aqui para baixo. Já vocês vão entender. Vamos para a fórmula de Sturges aqui do lado. A fórmula de Sturges é essa aqui, ó. É uma fórmula padrão.
que significa K é o número de classes que eu vou, né, descobrir que eu preciso fazer para apresentar meus resultados. Essa fórmula é padrão, é 1 mais 3,322 vezes log de 10 na base n. Na sua calculadora, é só você procurar log, tá? Não precisa procurar log de 10 na base n, não precisa digitar 10. Você precisa procurar a teclinha do log. Algumas calculadoras, a gente digita o número e aperta o botão de log. Em outras calculadoras, é inverso. A gente aperta o botão de log, digita o número e dá igual. Depois você verifica como é que é na sua calculadora. Aqui, ó, se você voltar para o nosso conjunto de dados, nós temos quantos indivíduos ou quantas idades? 20 idades. Então, N representa o número de elementos do meu conjunto de dados. Eu tenho 20 elementos no meu conjunto de dados, então eu vou fazer log de 20. Se você checar na sua calculadora, log de 20 vai dar, ó, 1,3010 e assim por diante. Na matemática, a gente começa por ordem de prioridade. Primeiro eu resolvo o que está no parênteses, que é o log de 20. Depois eu resolvo a minha multiplicação, que é o resultado do log de 20 vezes 3,322. Por último, a gente faz o quê? A somatória. Então, aqui a prof deixou a ordem cronológica certinha de como é que a gente faz aplica a fórmula de Sturges. Se você tiver dúvida para fazer o exercício, você pode entrar em contato comigo pelo AVA. O resultado final da fórmula de Sturges para o nosso conjunto de dados, que tem 20 elementos, é 5,3, arredondado. Eu sempre explico para os meus alunos que quando eu estou fazendo um intervalo de classe, quando eu estou construindo o número de classes e o intervalo, é mais interessante arredondar sempre para cima. Quando a gente arredonda para cima, dificilmente a gente erra. Então, aqui a prof vai arredondar para 6. E vocês vão perguntar, prof, mas na matemática 5,3 é 5. Concordo plenamente com vocês. Matematicamente, 5,3 é 5. Mas aqui, exclusivamente para a fórmula de Sturges, para a construção dos números de classe e para os intervalos de classe, nós sempre vamos arredondar para cima, independente se matematicamente eu deveria arredondar para baixo, né? Ou de manutenção, a gente sempre vai arredondar para cima. Então, a gente definiu que eu preciso ter 6 classes na nossa tabela. A partir do momento que eu defino que eu preciso de 6 classes, eu preciso dizer qual que é o meu intervalo de classe. Lembra do meu exemplo do IBGE, de 35 a 45? 35 a 45 é um intervalo de 10 anos. A cada 10 anos eu tenho um novo intervalo. Então, eu preciso definir qual é este intervalo. Eu defini que são 6 classes. Mas essas 6 classes estão em intervalo de quantos números? Para eu descobrir qual que é esse intervalo, primeiro eu calculo a amplitude do meu conjunto de dados. Para eu calcular a amplitude do meu conjunto de dados, eu pego o maior número menos o menor. Se a gente voltar nos nossos dados em Hall, o maior número é 32 e o menor número é 22. Então, a gente faz 32 menos 22, que dá 10. Prof, esse é o intervalo? Não, essa é a amplitude do conjunto de dados. Eu preciso dessa informação para eu calcular o meu intervalo de classe. A fórmula do intervalo de classe é essa aqui, ó. R significa a amplitude do conjunto de dados e K, que nós já calculamos aqui em cima, ó, significa o meu número de classes. Então, eu vou ter a amplitude do conjunto de dados é 10, o número de classes é 6. O que eu descobri? Que o meu intervalo de classe é 1,666 e por aí vai. Novamente, nós precisamos arredondar sempre para cima para facilitar a nossa apresentação de resultados. Se eu fosse só arredondar para uma casa depois da vírgula, ficaria muito estranho e difícil, porque aí a gente colocaria 22 a 23,7. A gente não tem no nosso conjunto de dados idades quebradas, nós temos idades inteiras. Então, a gente vai arredondar para números inteiros. Então, o nosso intervalo de classe é 2. Agora, a gente volta para cá e a gente vai construir os nossos intervalos de classe. Nosso primeiro número não é 22? Então, o primeiro número que eu vou preencher aqui é 22. O meu intervalo de classe não é 2? 22 com 22 dá quanto? Perdão, né? 22 com 2 dá quanto? 24.
Então, acabei de construir a minha primeira classe com um intervalo de 2. Como o 24 não está entrando aqui, ele vai entrar na onde? Aqui. Então, a gente repete o 24, soma 2, que é o meu intervalo de classe, e dá 26. Meu 26 não entrou aqui, ele automaticamente vai entrar aqui. 26 com 2 dá 28. E assim por diante. 28 com 2 dá 30, né? 30 com 2 dá 32. E 32 com 2 dá 34. Duas perguntas importantes que vocês vão fazer. Ou, né, fariam em sala. Prof, meu último número é 32, eu não poderia ter parado aqui? Não, a gente não pode parar aqui porque, segundo esse símbolo, eu vou contar as idades 30 e 31. Eu não vou contar a idade 32, eu vou contar a idade 32 aqui. Vou contar a idade 32 e a idade 33. Então, essa é a aplicação deste símbolozinho aqui. O 22 entra na contagem, mas o 24 não. O 24 não está entrando na contagem porque ele está entrando aqui. Prof, se eu quiser usar outro símbolo, eu posso? Poder você pode, mas vai ficar mais difícil para você. Essa é a forma mais simples, né, de contabilizar. Agora, vamos construir a tabela na prática. Quando a gente fala que eu vou contar as idades de 22 a 24, intervalo aberto, eu vou contar 22 e 23. Então, aqui, ó, eu tenho do 22 a 23 esses números. Vou colocar de corzinha diferente para a gente facilitar a nossa contagem. Uma cor mais escura, né? Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. O processo agora é o mesmo dos dados qualitativos. Estou contando o número de vezes que apareceu os números 22 e 23. Agora eu vou contar o número de vezes que apareceu os números 24 e 25, porque o 26 não vai entrar na conta. Ou você vai pintar da mesma cor? Não, porque tem que facilitar a nossa vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 números no intervalo de 24 a 26 aberto. De 26 a 28 aberto, tá entrando quantos números? Vou contar o 28? Não, 28 tá contando no de baixo, né? Quantos números eu tenho? Me ajuda? 2, certo? Agora eu vou contar do 28 ao 30 aberto. O 30 entra? Não, o 30 não vai entrar para nós aqui. Daqui a pouco a prof vai ter que repetir as cores, né? Porque eu não vou conseguir deixar tudo bonitinho. Aqui agora a gente vai fazer do 30 ao 31, né? Desculpa, meu mouse tá um pouquinho ruim, aparentemente. Temos 3 números, né? 30 ao 31 tem, e o 32 não entra nessa conta. O último que sobrou para nós são 2. Então, ó, eu deixei propositalmente coloridinho para a gente checar junto e vocês entenderem melhor a aplicação. Aqui, neste intervalo de classe, eu vou contar quem é 22 e quem é 23. Eles estão representados pelo laranjado, são 5 números. Aqui nesse intervalo de classe, eu vou contar o 24 e o 25, que estão representados pela corzinha azul aqui e são 6 números. Neste intervalo, eu vou contar o 26 e o 27, que está representado pelas corzinhas verdes, são 2 números. Nesse intervalo, eu vou contar o 28 e o 29, que estão representados pelo amarelinho aqui e somam para mim 2 números. Nesse intervalo, eu vou contar do 30, vou contar os números 30 e 31, que estão representados pelo cinza e somam 3 números. Neste intervalo, eu vou contar os números 32 e 33, que estão em preto e somam 2 números. Prof, mas não tem o 33, não tem problema. Nem sempre vai ter o número do intervalo. O que eu preciso é contar quantas vezes os números daquele intervalo apareceram. Para a gente revisar, a frequência acumulada eu faço como? Repito a primeira, certo? Somo
a frequência simples da minha classe mais a frequência acumulada anterior. Novamente, eu somo a frequência simples da minha classe mais a frequência acumulada anterior. E aí a gente vai construindo. Quantos números a gente tem mesmo? 20. Então, a minha última frequência acumulada tem que ser quanto? 20. Deu 20, sinal de que nós fizemos a tabela certinho. Do mesmo jeito que nós aplicamos para dados qualitativos, a gente aplica para dados quantitativos. A única coisa que muda é a construção das classes, que não existe nas variáveis qualitativas, não existe quando eu apresento tabela para variáveis qualitativas. Eu construí um intervalo de classe e o formato de contagem. E lembrando que o padrão, geralmente, dos artigos científicos e o que a gente vai usar na nossa disciplina é este símbolo aqui. Intervalo fechado para o limite inferior e intervalo aberto para o limite superior. Lembrando que frequência relativa é porcentagem. A nossa porcentagem é feita através da frequência simples, sempre. Aqui a prof vai colocar a fórmula bonitinho, né? Prof, essa fórmula tá diferente. Tá diferente porque lá no anterior a prof tinha colocado o total. Aqui a prof tá colocando o total manualmente, que é o 20, mas a fórmula vai dar certa do mesmo jeito. Se vocês checarem no vídeo anterior, ela tá bem parecida. Os símbolos são os mesmos, tá? E aqui agora a gente arrasta e fica tudo lindo. Como é que eu vou checar se eu fiz certo? Vamos fazer a frequência acumulada? A primeira eu repito. A segunda se refere à frequência relativa daquela classe mais a acumulada anterior. Se eu puxar, eu consigo finalizar e a minha última bateu 100%. Isso quer dizer que eu fiz tudo certinho. Se eu utilizar nesta coluna, né, se eu for utilizar esses resultados para calcular essa coluna, fica errado. Eu sempre preciso usar para calcular os resultados desta coluna, os resultados dessa, se lembrem disso. Para calcular FR, eu uso FI. Jamais utilizarei FAI para calcular FR. Eu sempre vou utilizar FI para calcular FR, ok? Vou disponibilizar também essa planilha no portal, tá? Se vocês quiserem brincar colocando outras idades aqui, vocês podem colocar outras idades aqui, podem colocar outros valores, se quiser fazer para IMC, se quiser fazer para circunferência da cintura e tal. Aqui no cantinho, ó, a prof deixou a fórmula do Sturges. Se você não quiser fazer manual, esse númerozinho aqui é o mesmo número que a prof colocou bonitinho aqui, eu deixei a fórmula certinho. Se você quiser calcular direto, deixar o Excel calcular direto, é só você vir aqui na barra de fórmulas, trocar o 20 pelo número de elementos que você tiver no seu banco de dados. Vamos pensar que você está, sei lá, calculando, né, intervalo de classe para apresentar uma tabela do teu TCC que tenha a circunferência da cintura ou que tenha qualquer outro parâmetro quantitativo. Se tiver 50 números, você apaga o 20 daqui, bota 50 e olha que lindo. O Excel já calcula rapidinho para você certinho, tá ok? Por hoje é só. Eu entendo que talvez fique um pouco complexo o entendimento, mas a prof vai ficar 100% disponível no fórum deste conteúdo, né? No tópico deste conteúdo no AVA. E aí, quando estiverem fazendo os exercícios, já entra no fórum, tem dúvida, entre em contato comigo para a gente tirar essas dúvidas.